E compartilhar minha tela, né? Vocês estão vendo minha tela aqui, pessoal? Sim. Sim. Então, ó, semana passada, né? Semana passada a gente começou, né? Então a gente viu uma introdução, né? A redes de Petri, né? E aí eu falei para vocês, pessoal, que a rede de Petri pode ser utilizado para programar CLPs e processos industriais, né? Então a gente viu os tipos de estruturas que a gente tem mais comum, né? Uma estrutura de sequenciamento, né? Onde uma ação ocorre após a outra, né? Então eu tenho uma ação, eu tenho uma transição aqui que é um elemento que dispara, né? Essa mudança, então tira o corpo de um estado e coloca no outro. Quando isso é sequencial, né, uma ação depois a outra, ela é representada dessa forma na estrutura de Petri, né? Uma distribuição quando uma ação desencadeia duas ou mais ações, né? Então eu tenho um lugar, uma transição desencadeando uma ou mais transições ao mesmo tempo, né? Junção, né? Quando eu tenho duas ações que vão desencadear uma terceira junto, né? Aí, ó, uma escolha não determinística, né? Quando eu tenho dois caminhos possíveis para um mesmo sistema. E aí a gente tem aqui, né, a questão, né, de um conflito, né, ó. Então, dois sistemas, né, quando dois sistemas brigam por uma mesma estrutura, né? E a questão de sincronização, né? Sincronização é quando dois elementos têm que ocorrer ao mesmo tempo, ó, né? Esse elemento, esse tem que ocorrer ao mesmo tempo. Então eles são disparados por uma única transição, né? E o recurso crítico, né? Aquele mutex, que é quando eu tenho que garantir que um recurso vai ser utilizado uma vez só, né? Aí a gente fez aqui alguns exemplos, né, pessoal? A gente trabalhou com esses exemplos semana passada, né? E eu vou continuar aqui, pessoal, tá? Modelagem de sistema em rede de Petri é treino, tá? Então eu vou continuar aqui, antes da gente entrar no nosso novo assunto, eu vou continuar aqui com mais exercícios de modelagem, né? Então olha só, pessoal, esse exemplo aqui, né? Ó, então eu tenho esse sistema aqui que eu quero modelar em rede de Petri, né? Então olha só, a gente tem um buffer de admissão de entrada, né? Então, ó, todos os elementos vão entrando no buffer, né? Que é tipo um armazém da minha entrada, né? O meu robô, ele tira, né? O meu robô 1, ele tira do meu buffer, coloca na esteira, né? Quando eu tenho uma peça na esteira, né? Aí o meu robô 2, quando ela é identificada, né? O meu robô 2 atua nela, leva para a máquina 1, a máquina 1 processa e dá para a gente o produto final, tá? Lembrando que o meu robô 1, o meu robô 2 e o meu produto final, né? O meu robô 1, meu robô 2 e minha máquina 1 só pode ser utilizado uma única vez, tá? Então, eles só podem trabalhar uma peça por vez. Eles não podem trabalhar mais de uma peça por vez. Vamos fazer essa modelagem para a gente lembrar mais ou menos como que funciona? Então vamos lá. Ó. Vou abrir aqui o Tinar, né, pessoal? Que é o software que a gente está utilizando para trabalhar a rede de Petri. Né? Então, olha só, pessoal. A gente tem aqui, né, ó. A gente tem aqui, ó, essa transição T0, né? Que ela alimenta o meu buffer. Então, essa daqui é uma transição que alimenta o meu buffer, né? Então, ó, no meu buffer, ele não falou para mim de limite, né? Então aqui, pessoal, posso pôr quantos elementos eu quiser, né? Então eu tenho aqui o meu buffer. Espera aí, esperar passar aqui esperar passar o carro de som aqui, né?
Depois do buffer, pessoal, né? Qual elemento dessa minha linha de produção que é acionado? Robô. Robô, né? Então, olha só, né? Quando eu tenho alguma coisa, quando eu tenho um elemento no meu buffer, né? Tem um sensorzinho aqui, né? Que é essa minha transição T1 que identifica, né? Esse elemento, né? E aí ele aciona o meu robô 1. Então a gente tem aqui, ó. Do meu buffer, ele vai para o meu robô 1, né? Então vamos lá, pessoal. Olha só, e o meu robô 1, ele transporta para onde? Hein, pessoal? Qual que é o meu próximo elemento na minha linha de produção? Esteira. Esteira, né? Então, ó, o meu robô 1, ele vai ligar, né? Então, quando ele chega no meu robô 1, né? Depois que ele faz o processo de transporte, né? Ele vai aqui para minha esteira. Pessoal, eu vou, olha só, então vamos lá, né? A minha esteira, né? Ó, então vamos lá. Depois da minha esteira, quem que vai ser acionado aqui para colocar essa peça na máquina? Hein? Depois da esteira, olha aqui, tá no desenho. A gente tá essa linha de Identificação. produção. Isso, ó, a identificação, né? Então a minha esteira, né? Quando ela vem aqui, ela vai para identificação. Identificação. Para minha identificação. Quando ela é identificada, quem que é acionado, pessoal? Então, peraí. Peraí. Uma coisa aqui. Para ficar melhor. LP, Oi. só para lembrar, toda vez que você vai passar de uma máquina para outra, por exemplo, tem que ter transição, né? Tem que ter transição, tá? Beleza. A estrutura é lugar, transição, lugar, transição. Eu não posso ligar transição com transição, nem lugar com lugar, Ah, tá? fechou então. Então vamos lá, pessoal. Na minha identificação, quando ela é acionada aqui, ó, quem que pode trabalhar? Robô 2. Dois, né? Então, ó, a minha transição aqui vai acionar aqui o nosso robô 2. O meu robô 2, ele vai ligar para quem? Máquina 1. Máquina 1, né? Então, o meu robô 2 aqui. Máquina 1. Máquina 1, né? E minha máquina 1 entrega o produto final, né? Então, ó, da minha máquina 1. Opa, da minha máquina 1,
a gente tem aqui o nosso produto. Então vamos lá, vamos fazer essas ligações agora, né? Então olha só, pessoal, deixa eu ajeitar aqui, né? Ó, então pronto, ó. Né? Então, essa daqui, ó, é a minha estrutura produtiva, né? Que tá destacada aqui, né, ó, pessoal? Passa pelo buffer, do buffer vai pro robô, esteira, identificação de parte, robô 2, máquina 1, produto final, né? É exatamente a mesma estrutura que a gente tem aqui, ó. Buffer, robô 1, esteira, identificação, robô 2, máquina 1, produto final, tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza, ó. Cheio de boa. Então vamos vir aqui e vamos simular, né? Então vamos vir. Opa. Então vamos vir aqui e vamos simular esse do jeito que tá aqui, né? Ó. Então, ó, conforme vai chegando o meu pedido, né? A minha vai chegando no buffer, né? Aí, ó, o meu robô 1 pega, manda para a esteira, né? Passa para a esteira, vai para identificação, da identificação para o robô 2, do robô 2 para a máquina 1, depois eu tenho o meu produto pronto, né? Pessoal, então essa modelagem tá certa, né? Ó, todo mundo concorda comigo? Sim, sim. Aí no Nessa, caso do isso, ó, buffer ali, coloca quantas fichas for preciso. quantas Porque fichas não falou quiser. nada, né? Quantos pedidos chegar, chega, tá? Então, olha só, pessoal, se eu não falar, se eu não der nenhuma restrição, né? Tá certo. Mas e se eu falar para vocês, ó, só que nesse caso aqui, tá vendo que o meu robô 2 tá transportando 2 peças por vez? Sim. Sim. Então, olha, eu não quero isso, tá? Então vamos lá. Então, olha só, pessoal. Então eu vou colocar uma restrição aqui pra gente, tá? Ó. Que restrição é essa daqui, ó? Tá? Então, o meu robô 1 carrega uma peça por vez. A minha esteira pode carregar até 3 peças por vez, né? A minha identificação não tem limite. O meu robô 1, uma peça por vez, tá? E a minha máquina também, uma peça por vez. Então, essas daqui são as restrições, né? De restrições que eu tenho ali na minha planta industrial, tá? O meu braço mecânico tem capacidade de uma peça por vez, a minha esteira tem uma capacidade de 3, né? Então, eu tenho essas limitações agora, né? Como que a gente vai modelar essas limitações aqui na minha linha de produção em rede de Petri? Vocês que vão me falar agora. Como que eu vou modelar? Clica na linha com o botão direito. Ah, qual linha? A linha do robô 1 antes dele, né? A linha do robô 1. Essa daqui? Depois. Ah, Não é. Então é no T1 mesmo, tem que clicar então. que tá lá? Ah, Aí tem a quantidade que o senhor quer por vez, não é? não, não é assim não. Não. Né? Não tem que fazer aquele esquema lá de compensação lá? Isso mesmo, ó, eu vou adicionar um lugar aqui, ó, né? Que chama, que ele me serve só para indicar que o robô 1 tá livre, né? Então, vamos adicionar esse lugar aqui, ó. Esse lugar, pessoal, né, ó, ele vai entregar uma ficha numa transição antes, tá, ó. Então, esse lugar robô 1 livre, tá? Ele vai entregar uma ficha numa posição antes, tá? Do robô 1 e ele vai pegar depois, né? E olha só, eu vou colocar aqui nesse lugar, eu já vou colocar uma ficha inicial nele, né? Então, ó, essa estrutura aqui, pessoal, né? É essa estrutura que a gente conversou, ó. Deixa eu voltar aqui. Lembra que a gente conversou, ó,
de recurso crítico, né? Então, olha só, eu ponho aqui, ó, uma ficha, né? Que pega uma transição antes e entrega numa depois, e aí eu dessa forma, né? Eu ocupo esse meu lugar aqui para ele só acontecer uma vez, né? É o que a gente chama de mutuamente exclusivo, tá? Esse é um evento que pode acontecer uma vez por ficha, né? Então, ó, vamos simular isso daqui, ó. Então, vamos simular, ó. Então, ó, meu buffer aqui, ó. Então, peraí, vou até começar de novo, né? Ah, não acredito que eu fechei. Ah, não, tá aqui. Então, vamos lá, vamos até começar de novo, né? Então, olha só, pessoal. Enquanto não chegar pedido, né? Eu não consigo produzir, né? Aí chegou um pedido no meu buffer, né? Ou então entrou um material ali para ser processado. A partir do momento que eu tenho material para ser processado, o meu robô 1, a minha transição 1, ela é ativada, né? Por que ela é ativada? Ó, por que ela não estava ativa antes? Né, ó. Vamos lembrar, ó, uma transição para estar ativa, tá? Todos os lugares que chegam nele, né? Ou seja, ó, este lugar está chegando nele e este lugar está chegando nele. Né? Todos os lugares que chegam nele precisam ter ficha, né? Esse lugar aqui que eu indiquei, robô 1 livre, né? Tem ficha. Tem uma ficha aqui no buffer, pessoal? Não. Não, né? Então, ó, o robô 1 tá livre, mas não tem nenhum material ainda para ser transportado, né? Aí, ó, chegou ali no armazém um material para ser transportado, né? Então, ó, o meu robô 1 tá livre, né? É isso que quer dizer essa ficha. E tenho uma peça lá para ser transportada. Então, o meu T1, né? Que é a transição do robô, ela é ativada, ó. Então, ó, ele vai consumir essas duas fichas e vai colocar a ficha aqui, né? Então, ó, o robô 1 tá em funcionamento. Enquanto o robô 1 está fazendo o processo de transmissão dele, chegou aqui mais uma peça no meu buffer, né? Olha só, chegou mais uma peça no meu buffer, mas eu consigo pegar ela com o meu robô 1, pessoal? Não. Não, por que eu não consigo pegar ela com o meu robô 1? Está indisponível no momento. Tá indisponível, não? Olha aqui, ó. Esse lugar aqui que indica que o robô 1 tá livre, ele tá... Ele não tá ocupado, né? Ó, chegou mais 3 peças aqui, né? Chegou mais 3 peças aqui, ele vai esperar, né? Quando o meu robô 1 terminar de fazer o transporte, ó, a minha peça que estava no robô 1 vai para esteira, né? A minha peça foi para esteira e aí eu recebi o indicativo que o meu robô 1 está livre, né? A partir do momento que o meu robô 1 está livre, ele pode ir lá e pode pegar outra peça para fazer o transporte. LP, Oi. aí no caso, vai fazer o mesmo esquema para esteira, para o robô 2 e para a máquina 1. Isso, então vamos lá, ó. Então, é o mesmo esquema para esteira. Então vamos lá. Deixa eu sair daqui. Se eu for... Só que na esteira, no caso, vai ter que colocar 3 fichas, é isso? É isso mesmo, perfeito. É, ó. Então eu vou fazer o mesmo esquema aqui, ó. Eu vou colocar um lugar que vai representar aqui, ó, esteira livre. LP, Oi. teria como colocar algum sistema, por exemplo, assim, para identificar que vamos supor que o robô passou as peças para frente, mas deu pau nessa esteira e não chegou lá. Ou o próprio sistema já consegue fazer essa identificação de algum erro? Entendi. Calma aí. Já te respondo. Deixa eu só colocar aqui. Fechou. Máquina. Então vamos lá, ó. Pablo, Oi. tem um sistema, cara, que faz quando dá falta de fase, né? Quando dá falta de fase, automaticamente já para. Não sei se é esse caso. Eu falo só nesse sistema Petri mesmo. Ah, entendi. Ó, vamos lá. Eu vou te responder agora. Na simulação você vai ver, né? Então vamos lá, ó. O LP, Ó. as setas não estão erradas, não? Não. Ah, não, tá. Essa aqui tá sim. Acho que as 3 pra frente tá errado. É. Ela sempre entrega na transição anterior e recebe e recebe da frente.
Ó, então vamos lá, ó. Quantas fichas eu tenho que colocar aqui na esteira? 3. 3, né? Quantas fichas eu tenho que colocar aqui na do robô? 1. Uma. E quantas fichas eu tenho que colocar aqui na máquina? 1. Uma, né? Então, ó, vamos lá. Vamos simular essa situação que o Pablo perguntou, né? Ó, então, olha só, né? Então, ó, tá chegando o pedido aqui, né? Ó, né? Aí o meu robô 1 tá acionado, né? Ele pegou a primeira peça ali, né? Mas, ó, esse sensor aqui, ó, né? Lembrando que as transições, pessoal, que fazem o transporte, né? Ou é um operador ou é um sensor, né? Como a gente está aqui no curso de automação, né? Vamos imaginar que é um sensor, né? Então, o robô 1 chegou ali na esteira T2, né? Liberou. Né? Aí minha esteira tá aqui, ó, né? Aí, ó, chegou aqui o meu terceiro, né? Liberou lá para a esteira, chegou aqui, né? Aí vamos supor que eu coloquei aqui na minha esteira e a minha esteira estragou, né? Minha esteira estragou. A minha esteira tá parada, né? Ó, ela tá parada. Eu consigo, ó, enquanto ela não liberar os lugares dela, todo o meu sistema fica travado. Ele não vai para frente, ó. Por quê? Porque a minha esteira tá parada, eu não consigo tirar ela daqui. A partir do momento que ele tá safe, aí o sistema pode voltar a funcionar. Entendeu? Então a própria estrutura de sequenciamento, se um sistema para, trava todo o sequenciamento, tá? Porque esse sistema aqui ele só funciona quando o sequenciamento é obedecido. Ó. Aí eu estou produzindo produto aqui, ó. Não. Então, se tiver um erro de programação, já era. Se tiver um erro de programação, já era. LP, quantas fichas que tem esse robô 1 livre aí, para ele poder fazer a liberação? Ó, se o robô 1, vamos lá. Se o robô 1... Caramba, por que ninguém fechar? Ó, se o meu robô 1 pode funcionar 1 por vez, eu coloco uma ficha. A minha esteira pode funcionar 3 por vez. Então, quantas fichas eu coloco aqui? 3. O meu robô 2 pode funcionar 1 por vez. Então, eu coloco uma ficha aqui de indicativo, tá? Cada ficha que ele consome, ele tá, ó, ocupando, tá? Se esse daqui pode ser ocupado 3 vezes, simultaneamente, né? Então, cada ficha que ele tá consumindo aqui, ó, ele tá ocupando um lugar. Não, sim. Agora ficou mais claro. LP. Oi. Por exemplo, na esteira chega uma peça. Ela pode ser liberada ou tem que esperar ela juntar 3 uma vez mesmo? Não, pode ser. Vamos ver? Então, ó. Chegou uma peça na esteira, né? Olha só. Qual que é a condição para minha esteira ser liberada, né? Ter uma peça na esteira. Tem uma peça na esteira antes? Tem. Tem, ó. Já posso liberar ela já, ó. Se ela chegou no fim, né? Lembrando, ó, pessoal, tá, ó, a gente tá aqui trabalhando num sistema de Petri, né? LP, como que eu transformo isso daqui numa programação, né? Aí lá no endereçamento, né? Por exemplo, o meu robô 1, o acionamento dele é o acionamento do motor. Então, uma ficha aqui, né? Representa lá na minha programação que o motor do robô 1 tá ligado, né? A minha esteira aqui, pessoal, né? Ter uma ficha aqui representa a esteira ligada. Essa transição vai acontecer quando a peça chegar no final da esteira. Essa transição aqui vai estar linkada a um sensor, né? Vai estar endereçada a um sensor e aí esse sensor que vai disparar, porque aqui, ó, eu estou disparando na mão, né? Ó. Mas o que vai estar disparando isso daqui, né? Então, por exemplo, isso daqui é um sensor, né? De quantidade lá no meu buffer, né? Cada vez que passa alguma coisa aqui, ele está adicionando aqui no meu buffer, né? Ó, tendo aqui no meu buffer, ó, esse sensor aqui, ó, é um sensor que vai fazer o acionamento do motor. Então, esse lugar aqui vai estar direcionado com o motor do robô ligado, né? Aí aqui a gente tem um sensor no buffer, aqui eu tenho um sensor no início da esteira. Quando chegar no início da esteira, ó, ele vai desacionar o motor e vai acionar o motor da esteira, né? Ah, então essa transição T3, quando que ela vai estar acionada, né? Ó, o que vai disparar ela? Então, ó,
enquanto eu tiver peça aqui, esse lugar aqui está associado ao motor da esteira ligado, né? O que vai disparar essa transição? Um sensorzinho lá no fim da esteira dispara ela. Entendeu? Então, os lugares de transições, eles estão alocados, né, a atuadores e sensores ao longo do meu sistema. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Sim, sim. Sim? Então, vamos lá, ó. Então, opa. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso aqui não é legal. Então, eu vou propor outro projeto para vocês aqui, tá? Agora eu vou um projetinho mais difícil para vocês fazerem. E eu fechei aqui o... Olha aqui, pessoal. Fabricação flexível, né? Então, vou pôr aqui na fabricação, ó. Então, olha, vamos prestar atenção para esse processo, né? Então, olha só. Esse daqui é muito parecido com o do trem, tá, pessoal? Muito parecido com o do trem que a gente fez a aula passada. Então, olha só. Sejam 2 lotes de peça com sequenciamento de processos distintos em 3 máquinas, M1, M2 e M3, tá? Onde as duas últimas compartilham o mesmo magazine, ou seja, compartilham a mesma máquina, tá? Então, olha só como funciona, pessoal. Então, ó, a minha peça P1, né? Então, ó, lembrando, ó, tá? A gente vai usar essa estrutura aqui, ó. Né, ó. A gente vai usar essa estrutura aqui, ó. Buffer, transição, buffer 1, transição, né? Máquina 1, transição, aí ele vai para um buffer, que a gente vai chamar aqui de buffer 2, né? Então, ó, toda máquina aqui que a gente tem, ó, é buffer, máquina, buffer, tá bom? Deu para entender? Entre uma máquina e outra, sempre tem um buffer local de armazenamento. Então vai ser 3 buffer e 3 máquinas. Mas são 3 máquinas, mas vamos ver como que é essa produção. Olha só. A minha máquina P1, ela é produzida na máquina 1 primeiro, isoladamente, o meu produto 1. E depois, ele vai ser produzido junto, ele vai ter que ser produzido junto, ao mesmo tempo, na máquina 2 e 3, tá? Então, ó, primeiro ele vai ser produzido na 1, depois ele vai ser produzido junto na máquina 2 e 3. Ou seja, na máquina 2 e 3 tem que ser eventos sincronizados, ou seja, eventos que acontecem ao mesmo tempo, tá? Esse é o meu produto 1. O meu produto 2, ele é o contrário. Ele acontece primeiro na máquina 2 e 3, depois ele vai para a máquina 1, depois eu tenho um produto pronto, tá? Então, o que eu quero que vocês façam, pessoal? Eu quero que vocês criem um sistema que vai controlar essa produção, tá? Lembrando que, ó, ele produz a peça 1 e a peça 2 ao mesmo tempo. Então, qual que é a dica que eu dou, né? Quando eu tenho processos que acontecem ao mesmo tempo? Modela um processo, então você vai lá, modela a peça 1, depois você vai lá, modela a peça 2, e depois você faz a comunicação entre eles, tá? Da peça 1 com a peça, entre esses 2 processos independentes, tá? Ah, e outra restrição, pessoal. Cada máquina processa uma peça por vez, tá? Posso deixar para vocês? Vocês fazem aí? Sim. Entenderam o projeto, pessoal? Se eu entendi, o 1 é o contrário do 2. Isso, tá?
Mas são duas peças. Primeiro você modela a peça 1, depois você modela a peça 2, depois você faz a comunicação entre elas. LP, Oi. fazer uma pergunta meio que não tem nada a ver com a aula. Tem aqueles boletins informativos lá falando de aula presencial. Aquilo ali é só para alguns outros cursos, né? A gente continua assim mesmo e é só as práticas, né? Que vai Cara, pelo que eu ouvi, sim, não chegou nada para mim de voltar à aula presencial, não. Foi que eu tinha. É porque só perguntando mesmo, que a gente É. recebe aqueles boletins informativos. Uhum. Se fosse alguma coisa, o Carlos já tinha falado, né? Provavelmente.
Pessoal, posso corrigir? Pode ser. Então vamos lá, ó. Então vamos começar aqui, ó, modelando o... Deixa eu salvar isso daqui. Eu fico perdendo, cara. Professor, boa noite. Boa noite, tudo bom? Bom demais. Deixa eu salvar aqui. Eu fico fazendo esses exemplos e perco tudo, cara. Esse daqui é o linha industrial. Linha 1. Né? O exemplo do trem lá, que era mó bonitinho, semana passada eu perdi. Então vamos lá. Agora sim, ó. Então a gente tem aqui um... Então a gente tem aqui um novo, né? Então olha só, o meu produto 1, ele passa pela seguinte ordem, tá? Ó, máquina 1, buffer, máquina 1, buffer, né? Aí aqui é máquina 2 e 3, e aí vai para um buffer, depois tá pronto, né? Então vamos lá, olha só. Então, ó, lembra que eu falei, quando eu tenho dois processos dois processos distintos, mas que eles concorrem por recursos, a gente modela individualmente e depois trata essa concorrência, né? Então vamos, o meu produto 1, né, ó. Então, ó, eu vou ter aqui, né, ó, que alimentando. Por que tá assim? Deixa eu sair e abrir de novo. Vamos lá. Ó, então vamos lá. Ó. O meu, ó, começa aqui, né, ó, uma transição, né, conforme vai chegando os pedidos. Eu vou alimentando o meu buffer 1, né? Ó, quando eu tenho elemento do meu buffer 1, ele vai primeiro para máquina 1, né? Da máquina 1, ele vai aqui para o meu buffer 2, né? E aí, pessoal, olha só. Aí, ó, o meu processo 2 e 3 tem que acontecer simultaneamente, né? O meu processo 2 e 3 tem que acontecer simultaneamente. Eventos simultâneos, a gente viu que eventos simultâneos aqui, ó, não, eles têm que compartilhar a mesma transição e vão depois, né? Ó. Então é basicamente aqui, ó, um evento que vai disparar, dois que vão acontecer ao mesmo tempo, ó. Então quando eu tiver aqui no meu buffer 2, né? No meu buffer 2, O LP, eu acho que você renomeou a transição também. Isso aqui pode ser T2 aqui mesmo. Aqui, ó, então eu vou ir aqui para o meu buffer 2. Né? Deixa eu pôr isso aqui um pouquinho mais pertinho. Assim. Bom. Então vamos lá. Ó. No meu buffer 2, né? Então quando eu tiver peça esperando ali no buffer 2 para ser produzida, ó, ela vai ter que ser produzida, né? Ó, tanto simultaneamente na minha máquina 2, né? E na minha máquina 3. Né? Então vamos lá. Ó, vou fazer isso daqui menor ainda para poder caber.
Então, ele vai ser produzido na minha 2 e na minha 3, né? Simultaneamente. Depois, ele vai aqui, né? Para o que a gente chama de buffer 3. Ele vai aqui para minha buffer 3, né? E aí na minha buffer 3, pessoal, eu tenho aqui o meu produto pronto, né? Que é o meu produto P1, né? Então, ó, ele vai fazer esse caminho aqui, ó, né? Ó, vai chegar no buffer 1, né? Aí, ó, vai ser produzido na máquina 1. Depois vai ser produzido... Não preciso nem colocar esse buffer 3 aqui, não, ó. Vou tirar ele, ó, né? Depois da máquina 2. Eu já vou ter o meu produto P1 aqui, né? Então, ó, ele vai fazer esse caminho aqui, né? Ó, depois ele vai, né? Ó, do meu buffer 2 ele vai para minha máquina 2 e máquina 3. Depois que ele é produzido na máquina 2, máquina 3, eu tenho aqui o meu produto 1, né? Pessoal, tá pronta a minha modelagem? Não. Não. Por que não tá pronta? É que tem limitação para fazer. Qual a limitação? Da minha máquina 1, 2 e 3, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um lugar que eu vou chamar aqui, né, ó, de livre. Vou colocar aqui um lugar que eu vou chamar de M2 livre e vou chamar aqui um lugar e vou pôr aqui um lugar que eu vou chamar de M3, né? Então olha só, pessoal, ó, ele sempre vai, né, entregar numa transição antes e pegar uma depois. Entrega numa, pega numa depois. Entrega numa antes, pega em uma depois, né? Tem que colocar aqui, ó, uma ficha, né? Uma ficha nesse e também uma ficha nesse. Pessoal, essa daqui é a minha modelagem do meu produto 1. Vocês acertaram? Eu não. Mas eu também não. Ô, LP. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar agora, sabendo como que é do produto 1, façam o do produto 2 e sincronizem ele. Pode perguntar. O Fabrício está perguntando? O LP. Essas linhas da M2 e M3 não estão ao contrário, não? Então, de novo. Ó, então, essas linhas aqui, ó, né? Ele vai, ó, ele vai entregar numa transição antes e pegar em uma depois. Agora tá certo. Ó, então, esse daqui é a minha modelagem 1, né? Eu vou deixar agora um tempo para vocês fazerem a modelagem do produto 2. E sincronizar esses dois elementos. Opa, deixa eu voltar aqui. Ô, professor, Oi, você deu alguma coisa valendo nota já, não? nessa disciplina já. Qual a atividade? Foi um exercício valendo nota para entregar.
Foi da primeira aula? Foi lá na primeira aula. Assiste lá a aula, me entrega o exercício que eu considero ainda. Tá. Beleza. O LP, tem grupo pra essa matéria aqui? Boa pergunta, deixa eu ver, que eu não sei se eu criei ainda não. Mas se eu não criei, eu vou criar, eu tenho que criar. Tem. O link tá lá na unidade 1, seção 1 do AVA. Ou se você quiser me mandar um oi no WhatsApp aí, eu envio o convite também. Eu vou mandar um oi pra você então. Eu também, LP, eu também tô no grupo também, não. Então manda um oi que eu envio o link.
Vamos lá agora, pessoal? Vamos. Hein? Bora lá? Vamos. Então, olha só, pessoal. Eu vou modelar aqui, né? O processo 2. Então, ó, o processo 2, como a gente pode ver aqui, né? Ó, ele passa na M2 e M3 e depois vai para M1, né? Então, olha só. A gente começa aqui, né? Com uma transição, né? Que vai gerar aqui num buffer, tá? Que eu posso chamar aqui de buffer, buffer 3, né? Esse buffer 3, pessoal, quando eu tenho transição aqui, né? Ele pode ser operado aqui, ó, na minha máquina M2, né? Vou aqui, ó, M2 underline, né? E na minha máquina M3 underline. A LP são máquinas diferentes? Não, pessoal, são exatamente as mesmas máquinas, tá? Eu só tô fazendo, só que é mais fácil a gente fazer isso, tá? Quando a gente pega e faz em os produtos separados, depois a gente liga o que tiver que ligar, né? Aí, ó, da minha máquina M2 e M3, ele vai aqui para um buffer 4, né? Aí aqui, ó, do meu buffer 4, ele vai para minha M1, né? Opa, vai aqui pra minha. Ele vai aqui para minha M1, né? Aí olha só, aí da minha M1 eu tenho aqui, ó, o meu produto P2, né? Então vamos lá, ó. Tá? Então, ó, fiz a modelagem que eu precisava fazer, né? Só que olha só, pessoal, a minha máquina M2 é aquela mesma máquina ali, né? Então, ó, esse lugar é o mesmo que aquele lá. Então vamos, ó, vamos pegar esse conjunto aqui, ó, né? Ó, esse meu conjunto aqui, ó, né, ó, ele vai ser ligado. Então vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Né? A minha máquina M2 e M3, ó. Vou colocar elas aqui, ó, porque ela vai ser compartilhada por esses dois aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Vou fazer o seguinte, né? Então, ó, vamos lá. Então, olha só.
a minha máquina M2 e M3 é a mesma, né? Então, ó. Então, ó, ligado aqui, ó, né? Na minha M2, né? E na minha M3, né? Aí daqui, pessoal, aí tá certo, ó. Aí a gente vai vir aqui e vai puxar o nosso... Daqui vem pro nosso buffer 4, né? Ó. Uma transição... Uma transição T8, né? E aí, ó. Uma transição T8. E aí vai para o meu buffer 4, né? Do meu buffer 4, pessoal, né? Ó, isso daqui vai ser processado na minha máquina M1, que é a mesma para os dois, ó. Então, vou puxar minha M1 para cá, ó. Né? Se é a mesma para os dois, ó. Vou pôr uma transição aqui. Né? Aí, ó. Vai vir aqui. Vai para o meu sistema, né? Do meu buffer 1, eu venho aqui para essa transição. E para o meu aqui, e para o meu P2. LP, e quanto à questão... Ó, se é a mesma máquina, eu modelei separado, mas depois eu fui juntando, né? Aí a questão de poder usar uma máquina só. A questão de poder usar uma máquina só, já tinha modelado antes, né? Então vamos fazer, ó. Então olha só, pessoal, né? Ó. Então, por exemplo, ó, chegou aqui, ó, no meu buffer 1 e chegou no meu buffer 2, né? Aí, ó, a minha peça 2, ó, começou a usar a máquina 2 e a máquina 3. A minha peça 1 começou a usar a máquina 1, né? Aí liberou aqui para o meu buffer 2, pessoal, ó, tá? Ah, calma aí, só faltando uma coisa, ó, né, ó. Essa minha M1 livre aqui, ó, tem que estar ligado nessa daqui também, ó, né, ó. Então, olha só, tem que entregar numa antes e pegar numa depois, né, ó. Opa, é o contrário. É isso mesmo, ó. Entregar numa antes e pegar em uma depois. Mesma coisa aqui, ó. Entregar numa antes e pegar em uma depois. Então, ó. Né? Então, ó, tá ocupando a máquina 1, né, ó. A minha peça 2 está ocupando a minha máquina 2, 3. Aí a minha máquina 1 termina, ó, né? Ela termina. Aí ela vai para o buffer 2. Ela pode usar a minha máquina 2 e 3? Ainda não, né? Por que ela não pode usar a máquina 2 e 3? Porque ela está sendo ocupada pela peça 2. Quando a minha peça 2 termina, ó, aí sim ela pode começar a usar a máquina 2 e a máquina 3. Deu para entender, pessoal? Como que funciona essa modelagem aqui? Dá pra você explicar de novo? Ficou uma bagunça na cabeça. Ó. É que ficou uma bagunça o desenho também. Mas é que não tem jeito muito de não ficar bagunçado, sabe? Porque esses recursos são compartilhados. Olha só, vamos lá. Olha a minha peça 1, ó. Ela faz esse caminho aqui, ó. Ó, buffer 1, máquina 1, buffer 2, máquina 2, 3, máquina 1, pronto. Vamos ver ela? Né, ó, minha máquina 1, buffer 1, né? Do buffer 1 ela vai para a máquina 1, buffer 2, máquina 2 e 3, produto 1 pronto.
Tudo bem, Jorge? Certo. Certo? Olha a minha máquina, olha a minha peça 2. Ela faz esse caminho aqui, ó. Buffer 3, máquina 2 e 3, vai para o buffer 4, máquina 1, produto 2. Tudo bem? Sim. Só que olha só, a mesma máquina 1 que faz o produto 1 é a mesma máquina 1 que faz o produto 2. Então eu tive essa máquina 1 não pode estar ligada só na minha rede do produto 1. Tem que estar ligada na rede do produto 1 e na rede do produto 2. Mesma coisa a minha máquina 2, ó. Porque, por exemplo, olha a minha situação aqui, ó. Ó, comecei aqui, né? Ó. Então, ó, eu tenho o meu produto 1 ocupando a máquina 1, o meu produto 2 ocupando a máquina 2 e a máquina 3. Aí o meu produto 1 terminou de processar, veio para cá, né? Aí, ó, qual que é a próxima etapa para eu terminar o meu produto 1? Ele foi na M1, qual que é o próximo passo? Hein, Jorge? Tô perguntando pra você, ó. M2 e M3 tem que fazer M2 e M3. Isso, ó. Mas a M2 e a M3 não está sendo ocupado pelo produto 2? Sim, aí tem que esperar. Então, essa transição fica desabilitada, ó. Aí a minha M2 e minha M3 terminaram de usar. Tá vendo que liberou? Sim. Aí, ó, liberou minha máquina 2 e 3, né? Aí, ó, vamos supor que nesse meio tempo, ó, né? A minha máquina 1 já está processando o segundo elemento da máquina 1. A minha máquina 2, ela precisa, para terminar o produto 2, ela precisa da máquina 1, né? Mas enquanto a máquina 1 estiver ocupada, ela não pode. Depois que liberou, ela pode usar. Entendeu? Certo, Felipe. Certinho? Pessoal, todo mundo entendeu? É bem complexo, né, LP? Você pensa muito em tensão que vai fazer, porque tá louco. Essa matéria é. Ainda bem. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Ainda bem que a segunda prova, para essa matéria aqui, a segunda prova vale 4.000 e a primeira vale 1.000, porque a segunda matéria é muito tranquilinha, que é redes de computador. Né? É mais decoreba. Essa matéria ela é bem chatinha. O LP usa muito indústria ou é mais outro tipo de linguagem? Essa linguagem usa muito pouco, cara. Muito pouco. Porque, olha só, por um processo simples, você já viu como que ficou complicadinho? Então, Imagina para um processo maior. Isso que eu imaginei mesmo. Ela é uma. É um funcionamento, assim, até fácil, né, de você resolver isso aí. Uhum. Agora imagina para um processo maior. Só que ela cara, ela para modelar, ela é a melhor porque você consegue testar antes de implementar, tá? Esse esquema aqui de teste, né? Ele roda sozinho, então ele faz diagnóstico de falha, várias coisas. Ela é uma linguagem formal de programação, tá? Pouco utilizada em indústria, tá? Realmente ele é pouco utilizado em indústria, justamente pela complexidade dela, né? Mas ela é uma linguagem excelente quando a gente está falando para teste. Ela é uma linguagem muito boa. Ó, pessoal, deixa eu colocar um outro exercício aqui então para vocês. Cadê o Jamboard que eu tinha colocado? Deixa eu vir aqui. Olha, P, qual que é o site desse programa aí mesmo? Porque aquele lá, o meu tá fazendo igual o do Rafael, que não deu certo. Aqui, ó. Você procura Tinalas no Google. Aí, ó. É esse daqui, ó. Já pode ir direto em download aqui, ó. E baixa a versão mais nova, ó. 3.6 para o Windows, ó. For Windows. Pessoal, vou colocar aqui mais um exercício. Né? Esse exercício é clássico da computação, mas é clássico mesmo, tá? Que é o jantar dos filósofos. Ó, então a gente tem, ó, em uma mesa, 5 filósofos sentam para comer. Ó, 5 filósofos sentam em uma mesa e podem alternadamente pensar ou comer, tá? Então cada filósofo só faz 2 ações. Ele pensa
ou come. Ora ele está pensando, ora ele está comendo, né? Então a gente tem 5 filósofos aqui, ó. Vou chamar de F1, F2, F3, F4. Deixa eu fazer essa mesa direito, então. Ó, esquece essa mesa que tá aqui, ó. Desenhar a mesa dos filósofos mesmo aqui, ó. Então a gente tem, ó, 3, 4, 5, né? Então, ó. Opa. Então, essa mesa aqui tá errada. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Acho que eu tenho uma. Esse exercício é clássico, acho que tem uma imagem melhor dele. Deixa eu ver. Tem uma imagem melhor, né? Deixa eu fazer. Então, ó, pessoal, vamos lá. Ó, aqui jantar dos filósofos, ó, tá? Então, ó, a gente tem aqui 5 filósofos sentam na mesa, tá? E eles só fazem 2 coisas, tá? Pensam e comem. Então a gente tem aqui, ó, o filósofo F1, o filósofo F2, o filósofo F3, o filósofo F4 e o filósofo F5, né? No entanto, tá? Para realizar a tarefa de comer, ele deve utilizar os 2 hashis que estão do lado dele, né? Ó. Então, por exemplo, ó, eu vou chamar aqui, ó, de hashi 1, hashi 2, hashi 3, hashi 4 e hashi 5. Então, por exemplo, ó, o meu filósofo 1, quando ele vai comer, ele precisa pegar o hashi 1 e o hashi 5 e comer. Quando ele vai pensar, ele devolve os hashi para as mesas e pensa, tá? Olha só, o meu filósofo 2, quando ele vai comer, ele precisa pegar o hashi 1 e o hashi 2, né? Mas olha só, se o meu filósofo 1 estiver usando o hashi 1, ele não consegue comer. Então ele tem que ficar pensando, tá? Então eu quero que vocês desenhem a rede de Petri que organize esse esquema aqui do jantar dos filósofos, tá? De ó, hora pensar, hora comer, e eles compartilham os hashis aqui. Se eu der 10 minutinhos para vocês, tranquilo, pessoal? Vamos começar, né? Esse daqui, ó, ele é simples, dá uma rede pequena, mas para você ter a ideia, para você pensar, é difícil. Vou dar aí, é um desafio aí, vou dar um tempinho para vocês queimar a cuca. No LPNO distrair, qual que é o nome do arquivo mesmo lá? Tinalas. Ah, na hora de Extração. extrair, você extrai tudo, né? Aí você vem aqui, né? Aí lá dentro, quando você tá dentro aqui, ó, você vai na pasta bin, né? E abre o NDEXE. Fechou.
Pessoal, Mais 5 minutos, LP. beleza. O LP, um vai ter que comer sozinho, né? Depois no final. Oi? Um vai ter que comer sozinho no final, né? Não, eles ficam comendo e pensando, indefinidamente. Ou ele tá comendo ou ele tá pensando. Não faz mais nada além disso. Então, mas o 1 e o 3 tem que comer pode comer ao mesmo tempo. Pode comer, não precisa. E agora, pessoal, podemos? Se precisar de mais tempo, pode pedir, pessoal. Eu deixo. Essa matéria é dificinha mesmo. Tem que pensar. Botar os mafufos para pensar.
Espera mais 5 minutos, então. Tranquilo. Pode corrigir a LP. Ô, LP, acho que você tá mutado, hein? Ô, desculpa, pessoal. Tava falando aqui no mudo. Então vamos lá, vamos começar desde o começo, então. Olha só, vamos pegar aqui o nosso filósofo 1, tá? O nosso filósofo 1, ele só pode fazer duas coisas, né? Ou ele tá comendo, né? Que eu vou chamar aqui de C1. Ou ele vai estar pensando, que eu vou chamar de P1. Né? Então, meu filósofo 1, ele só faz duas coisas. Ou ele está comendo, ou ele está pensando. Né? Então, vou colocar aqui, né? Meu filósofo 1, ou ele está comendo, ou ele está pensando. Tá? Eu vou começar, todos os filósofos começam pensando, tá? Vou colocar todos começam pensando. Né? Então, olha só. Não. Ou ele está comendo, ou ele está pensando. Né? Olha só, pessoal. Ou ele está comendo, ou ele está pensando. Tá? Aí, olha só, pessoal. O meu filósofo 1, lembra que eu falei? Faz individualmente, depois você liga as coisas, né? Só que olha só, o meu filósofo 1, né? Para ele comer, ele precisa pegar o hashi 1 e o hashi
5. Eu vou criar aqui, pessoal, 5 lugares que representam os hashis, tá? Então, eu vou colocar aqui, né? Esse daqui é o meu hash 1. Esse daqui, ó. Esse meu lugar aqui, ele é o meu hash 2, né? E inicialmente, ó, os hashis estão na mesa. Esse lugar indica que o hash está na mesa, né? Esse daqui é o hash 3. Esse daqui é o hash 4. E esse daqui é o meu hash. Tá? Ó, inicialmente, todos eles estão na mesa, né? Então, vamos, olha só. Então, o meu filósofo 1, para ele comer, tá? Ele vai ter que pegar o hash 1 e o hash 5, tá? Então, ó, ele vai pegar o hash 1 e o hash 5, tá? Para ele poder comer, né? Depois que ele comer, ele vai devolver para a mesa o hash 1 e o hash 5. Ó. Depois que ele comer, ele vai devolver para a mesa o hash 1 e o hash 5. Vamos ver. Ó. Então, vamos modelar o meu filósofo 1, né? Então, ele começa pensando, quando ele vai comer, ele pega o hash 1 e o hash 5, ó, né? Então, ó, esse lugar aqui, né, que é o hash livre, se eu não tenho marcação aqui, indica que o hash está sendo utilizado, ó. E o meu filósofo 1 tá comendo. Quando ele terminar de comer e for pensar, ele devolve os hashis para a mesa e pensa. Tá? Bom, esse é o meu filósofo 1. Vamos ver o nosso filósofo 2. O nosso filósofo 2 também só faz duas coisas, né? Que é comer, então eu vou chamar de comer 2. E pensar, que eu vou chamar de P2. Tá? Ó, então eu tenho aqui o meu filósofo 2, que ou ele está pensando ou ele está comendo, né? Então vou colocar aqui, ó, uma transição para o meu filósofo. Então, ou o meu filósofo 2, ele está pensando, né? Então, ó, ele sempre começa pensando, né? Então, ó, ele está pensando. Aí quando ele cansa de pensar, ele come. Depois que ele come, ele volta a pensar, né? Então vamos lá. Ó. O meu filósofo 2, pessoal, né? Olha só, para ele comer, ele vai usar o hash 1 e o hash 2, né? Então, olha só, ele está comendo, né? Ó, ele está pensando, para comer, ele vai precisar pegar. Ele vai precisar pegar o meu hash 1 e o meu hash 2, né? E depois que ele comer, ele vai ter que devolver o hash 1 e o hash 2. Então, bom, vamos lá. Isso aqui vai ser difícil.
vai ficar um pouco bagunçado, né? Mas então, ó, vamos ver esses modelos aqui, ó. Então, olha só, né? Ó. Então, ó, no começo tá todo mundo pensando, né? Ó, se o meu filósofo 1 começar a comer, ó, ele pegou o hashi 1 e o hashi 2. O meu filósofo 1 não tá ocupando o hashi 1, pessoal? Tá ou não tá? Sim. Sim, né? Se ele tá ocupando o meu hashi 1, o meu filósofo 2 consegue comer? Não. Não, por que ele não consegue comer? Ó? Vamos olhar na figura. Ó. Quando o meu filósofo 2 vai comer, não tem esse hashi do lado dele, né? Então, ó, mas aí o meu filósofo 1 acabou de comer, volta a pensar. Aí ó, ele colocou o hashi na mesa, o meu filósofo 2, que estava pensando, consegue comer, né? Vamos ver agora o nosso filósofo 3, né? Que ele só faz duas coisas também, que é comer que é o meu comer e pensar, que é o meu P3, né? Então essas são as únicas coisas que ele consegue fazer. Então ele está comendo, né? Ele está pensando, aí ele está eu troquei. Esse daqui é o P3. Ele começa pensando, né? Ele começa aqui, ó, pensando, P3, né? E aí depois ele vai comer, que é o meu C3, né? Então olha só, bom, vamos melhorar isso aqui um pouquinho, que fica um pouquinho de ninho de rato mesmo, viu, pessoal? Isso é meio inevitável. Então, olha só, pessoal, o meu filósofo 3, para ele comer, né? Ele tem que pegar o hashi 2 e o hashi 3. Então, para ele comer, ó, ele precisa pegar o meu hashi 2 e o meu hashi 3, né? E depois que ele comer, ele tem que devolver o meu hashi 2 e o meu hashi 3. Agora se vira para organizar isso. Tá, louco, bagunça fazendo aqui. Mas vocês estão entendendo a lógica? Sim, sim. É importante a lógica. Bagunçado vai ficar um pouquinho mesmo. Né? Então, ó, meu filósofo 3, né, ó. Então, ó, o meu filósofo 1 tá comendo. Quem que falou que o filósofo 1 e o 3 conseguem comer ao mesmo tempo mesmo? Tinha alguém que tinha falado. Eu falei. Eles conseguem, né? Ó, meu filósofo 1 e o 3 estão comendo ao mesmo tempo, ó. Né? Mas olha só, o meu filósofo 2, ele impossibilita tanto o 1 quanto o 3. Quando o meu filósofo 2 está comendo, o 1 e o 3 tem que esperar, ó, porque ele pegou o hashi 1 e o hashi 2. Quando ele volta a pensar, ele volta os hashis para a mesa. Tá? E essa é a lógica, pessoal, para todos. Né? Então, ó, o meu 4. Né? Vou colocar um lugar para ele aqui, um lugar para ele aqui. Né? Ó, mesma ação. Né? Então, ó, esse daqui é o C4. Né? E aqui eu tenho o meu
e 4. Que começa aqui com 1. Então, ó, ele tá aqui, ó. Ele começa pensando, depois ele vai comer, e aí ele volta para pensar. Então vamos lá, ó. Né? Então, olha o meu 4 aí, né? O meu 4, pessoal, para ele comer... Deixa eu só ver uma coisa. Ah, tem como diminuir o tamanho. Aí eu consigo chegar mais perto aqui, ó. Aí eu vou deixar até os rachis aqui, ó. Separar um pouquinho. Ó. Aí a gente tem aqui, ó. Pensa 1, pensa 2, pensa 3 e pensa 4, né? Então, olha só. O meu filósofo 4, para ele comer, ele tem que pegar o hashi 3 e o hashi 4, né? Então, ó, ele vai pegar o meu hashi 3. Ele vai pegar o meu hashi 3 e o meu hashi 4. E depois que ele comer, ele vai devolver o meu hashi 3 e o meu hashi 4, né? Agora, boa sorte para... Então, ó, ó, e o meu 4, né? E quando ele for comer, ó, ele vai devolver o meu 3, né? E devolver aqui o meu 4, né? E o último filósofo, pessoal, o filósofo 5, ó, ele tem 5, né? Ele tem aqui o pensar 5. Né? E aqui, ó, o meu comer 5. Né? Então, olha só, ele tem essas duas atribuições, né? Então, ele tá pensando... Então, olha, ele tá pensando, né? Ele começa pensando, quando ele sente fome, ele come. Quando ele sente fome, ele come. Só que para o meu filósofo 5 comer, ele tem que pegar o hashi 5 e o hashi 4, né? Então, olha só, o meu filósofo 5, ele pega o hashi 4 e o hashi 5. Depois que ele come, ele devolve o meu hashi 4 e o meu hashi 5. Ó. Não, o 5 vem por baixo. É o 4 que vai por cima. Né? E aí ele devolve o 4 aqui. E devolve também o 5. Né? Então, olha só, pessoal. Se eu colocar aqui, ó, né, ó, a gente consegue até ver, ó. Opa, deixa eu pôr um pouquinho mais lento, né? A gente consegue até ver, ó. Vai comendo, pega o hashi, quando ele não come, ele devolve. E essa é a dinâmica entre eles. Pessoal, ó, ficou um pouco bagunçado. Mas vocês entenderam? Sim. É seguir a lógica, né? Porque só fica grande. Enquanto um faz uma coisa, faz. Então, sempre que eu tiver, pessoal, a ideia é, sempre que eu tiver processos isolados,
modela o processo isolado, depois você encaixa a conexão entre eles. Facilita, tá? Não é que é uma regra que tem que ser assim, mas facilita. Então, olha só, pessoal. Eu ia começar... A ideia, tá? Minha ideia era fazer esses modelos até umas 7h40 e depois eu entrava na matéria nova, né? Com certeza eu julguei muito errado o tempo aqui, né? Então, olha, o exercício que ia ficar para casa, né? Eu vou deixar vocês começarem a fazer já. Que é o exercício 2 de informática industrial. Que é um exercício de modelagem, tá? Só que agora uma modelagem usando estruturas mais complexas. Vou mandar lá no grupo também, tá, pessoal? Ah, já tá na unidade 1, seção 3, se eu não me engano, tá? Eu mandei no grupo, que é esse exercício aqui, ó. É o exercício 2 de informática industrial. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, então considere um elevador de um edifício de 4 andares. Cada andar deve existir um sensor que detecta a presença do elevador e um botão de chamado do elevador. Os botões de controle do elevador são 1, 2, 3 e 4. Parada de emergência e alarme. Quando o botão de emergência é acionado, o elevador deve parar imediatamente e só voltar a se movimentar quando for acionado o botão referente a um andar, tá? O botão de alarme só funciona quando ocorre uma emergência. Represente o funcionamento desse sistema através de uma rede de PET. Sisteminha, ó, chubiruba para vocês pensar o final de semana todo, tá? Eu vou ficar, pessoal, para quem quiser já começar a matutar, eu vou ficar essa meia hora. Sem áudio, LP. Ah, eu vou ficar aqui nessa última meia hora para ajudar, tá? E se por um acaso